Olá, gente. Paulo Maués Corrêa com vocês. Esse vídeo é uma breve homenagem a um amigo que se foi recentemente. Eu não tive clima para gravar esse vídeo antes. Hoje eu me concentrei para fazer isso. Eu estou falando do saudoso amigo, escritor, sociólogo, Fernando Canto, um paraense nascido em Óbidos, mas que se radicou no Amapá e lá fez a sua história e que nos deixou no dia 29 de outubro de 2024. Queria aqui mandar um abraço especial para a família do Fernando. O Fernando apareceu aqui nesse canal, nós temos uma live, tem um vídeo sobre ele. E depois nós fizemos um bate-papo muito bacana, muito divertido, gente. A gente riu pra caramba, assim. Então, quando um amigo se vai, a gente fica assim um pouquinho sem entender as coisas, né? Mas parece que Deus assinou um decreto determinando que um escritor não morre, né? E não morre de fato porque fica o trabalho dele. E eu gostaria de mostrar algumas coisas do Fernando aqui, em especial aquilo que eu revisei, né? Eu, para quem não sabe, eu sou revisor de textos e eu era o revisor do Fernando, né? Em vários livros. O primeiro que eu revisei foi o Equinócio, um livro com contos. Eu não consegui localizar aqui, eu não sei se eu presenteei alguém ou se emprestei para alguém, e o livro criou asas também, né? Mas, como são muitos livros, ele deve estar perdido em algum lugar aqui que eu não consegui localizar, mas existe esse livro Equinócio, saiu pelo selo da editora Pacatatu. E aí, tempos depois, o nosso amigo Armando Alves, que é o editor, me convidou para fazer a revisão deste livro aqui, Mama Guga, Contos da Amazônia, a capa do meu amigo Marciste Costa. Fernando, gente, eu conheci por intermédio de um outro grande amigo que também deixou muita saudade, que é o José Arthur Bogéia, foi meu iniciador nesse universo da pesquisa. Eu aprendi a pesquisar com ele, né? Eu fui assistente de pesquisa dele no museu da UFPA, no acervo do professor Vicente Salles, em 1997. E isso determinou assim os meus caminhos, né, em todos os sentidos, né? A minha paixão pela literatura, a minha conexão com temas associados à Amazônia. Imaginem, né? Aprender a pesquisar no acervo do professor Vicente Salles. E eu sou revisor também do Vicente Salles, vejam só, né? Como o mundo dá muitas voltas e te dá a oportunidade de ser grato, de retribuir a quem acrescentou, a quem formou você. E o Vicente Salles é uma dessas figuras por meio do seu acervo. E o Bogéia foi quem mexeu essa engrenagem da minha formação, né? Gratidão eterna. E ele me apresentou o Fernando. Ele era amicíssimo do Fernando, inclusive eu fiz um vídeo certa vez aqui para falar de uma crônica deste livro aqui, Adoradores do Sol. São crônicas esparsas, avulsas que o Fernando foi publicando, e tem uma aqui especialmente dedicada ao falecimento do Bogéia. Vejam como os amigos vão se articulando, né? Este livro aqui, gente, faz, né, do acervo do meu amigo Valcir Monteiro. Fernando autografou para ele, né? Outro saudoso companheiro aí de sonhos, de literatura, de pesquisa. Bom, então deixa eu continuar aqui, gente. O clima não é lá dos melhores, né? O Fernando, gente, tinha uma paixão muito grande pela música. Ah, sim, deixa eu falar do Mama Guga, né, gente? Mama Guga é um livro maravilhoso, tem vários contos aqui. Eu sou apaixonado por um em particular, deixa eu ver se eu acho aqui, que é um da menina que simplesmente conseguia acumular peixes na própria barriga. E aí a gente descobre
que se trata de uma... Tá aqui, a menina que criava peixes na barriga, página 64. Eu não vou detalhar isso agora, gente, só para falar um pouquinho, né? É um conto super breve, ó, 2 páginas, mas que tem, deixa eu ver, 2 páginas e mais um pedacinho, mas que tem todo um lance de encantamento, né? Vou começar aqui, ó. A menina lavava louça no jiral estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernoso transbordava, formando um córrego que por sua vez desaguava no rio. Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares. Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro, esse era o nome dela, se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali, ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferro. E aí esse sonho do ribeirinho, né? De sair do seu lugar e conhecer o mundo, né? A mãe, aí quebrava o encanto chamando por ela, né, e tudo mais. Aí ela dizia, chorava, né? E dizia: dói muito a minha barriga, mãe, não aguento mais isso todo dia. E a mãe retrucava: tu tens que fazer isso, criatura, é da tua natureza. E fazia uma massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba. Pra quem é da Amazônia sabe dos poderes da copaíba, né? E aí, gente, acontecia isso. Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal, ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jiral. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. O restante eram jogados, ainda vivos, no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes para a satisfação dos pescadores da área. Então, esse é o clima do conto. E depois a gente descobre do que, eu vou dizer para vocês, né? O último parágrafo, né? Ao pôr do sol, ela se levanta com o filho. Assim, tem um lance do boto aqui, né? Tá aqui, deixa eu ver. Tem umas coisas bonitas aqui nesse. Deixa eu ver. Aqui, ó. Numa dessas tardes de sonhos acariciadores, ela ficava acariciados, ela ficava olhando os navios passando, né? Numa dessas tardes de sonhos acariciados no olhar para o horizonte, a infeliz Kelly do Socorro, já mocinha e mais sonhadora ainda, estava sentada na ponta do trapiche quando ouviu um som de rabeta se aproximando. Para quem não sabe, rabeta é uma pequena embarcação com um motor no final, né? Levantou-se e viu um rapaz lhe acenando com um chapéu, convidando-a para uma volta nas águas antes que a tarde caísse. Era verão e certamente o espetáculo do crepúsculo lhe traria mais ardor e emoção. Ela pulou com destreza para dentro da embarcação e saiu com o desconhecido sob a explosão de um velho sol que se despedaçava em raios coloridos. Desde esse dia, ela não mais praticou o que sua mãe chama... Desculpa, gente. Desde esse dia, ela não mais praticou o que a sua mãe lhe ordenava, exceto quando deu à luz, pela boca, a um menino de pele prateada e muito brilhosa, fato que levou a parteira do lugar a deixar a profissão e a vagar com os olhos fixos ao longo da ribanceira todos os dias, até desaparecer, dizem, comida de jacaré. Então, aqui, quem será esse personagem, né, gente? Esse lance de acenar com um chapéu é insinuante. Vocês sabem que o boto tem como característica usar um chapéu, né, para tampar o buraco, esconder o buraco que ele tem no meio da sua cabeça, né? Aí o último parágrafo é o seguinte: ao pôr do sol, ela se levanta com o filho e, como se esperasse alguém, olha por um bom tempo os navios cargueiros que começam a acender suas luzes lá longe.
Então ela caminha em direção à casa pela estiva de madeira velha do pequeno porto, quando subitamente uma nuvem de carapanãs, gente, são os mosquitos, é como a gente chama o mosquito aqui na Amazônia, a arrebata acima das copas dos açaizeiros e ela vê, imersa na felicidade, enfim, o moço sorridente que lhe acena com o chapéu, deslizando sobre as águas em sua veloz e barulhenta rabeta, que a suspeita é que seja um boto, né? Para resultar nesse filho encantada, né? A moça já era encantada também. Então esse conto, gente, é, não pela complexidade, mas pela beleza, me chamou demais a atenção, de tal forma que eu sugeri ao Fernando que fizesse um livrinho com perfil infanto-juvenil, né, só com essa história. Ele topou, chegou a conversar com o Maciste, né, a negociar, começar as negociações, mas aí não avançou. Mas isso não compromete nada, né, da história do Fernando como escritor. Seria um brilho a mais, né, evidentemente. Então, gente, recomendo Mamaguga, esse conto que dá nome ao livro é fantástico, viu? Então, olha, Fernando adorava música, gente, e escreveu, e especialmente tradições folclóricas do Amapá relacionadas à música. Então, aqui, Água Benta e o Diabo, este livrinho aqui, é sobre o Mar Abaixo, né, que é uma manifestação cultural lá do Amapá, né? Então, aqui esse livrinho é um livro de referência, tem registros fotográficos assim que eu creio são muito importantes porque constituem a memória dessa manifestação cultural e o Fernando está na base disso como uma referência bibliográfica imediata, né? Então, a Água Benta e o Diabo, do Fernando Canto. E aí, gente, quando foi. Teve um lance muito bacana que o Fernando, vocês sabem, já disse para vocês, é de Óbidos, né? E aí, quando foi em 2019, um outro escritor de Óbidos, deixa eu pegar o livro dele, Ildefonso Guimarães, famoso aqui no canal também, publicou este livro. Ildefonso Guimarães, aqui foi uma parceria, a segunda edição do Senda Bruta, foi uma parceria entre a editora Pacatatu e a família, que o meu amigo Ildefonso Guimarães Filho, né, o Júnior, negociou com a editora e o Ildefonso já tinha publicado um livro de crônicas antes com a editora, que foi inclusive, acho que foi o último livro dele, acho que Sombras do Entardecer, uma coisa assim. E aí a gente fez, fui convidado para revisar e tal, preparar todo o livro, né? E ficou uma edição linda, gente, olha, luxo, capa dura. E o Fernando adorava também o Ildefonso. E quando eu vi o livro dele, falei, queria um livro que nem o do Ildefonso, cara, tá muito lindo. E aí a gente cuidou de fazer, né? No mesmo perfil, um pouquinho menor, olha lá. Esse aqui é o Centauro e as Amazonas. Eu vou colocar um do lado do outro. Aqui, ó. Observem que a diferença é mínima, né? De tamanho de um para o outro, ó. Mas, assim, ficou um par, né? Dos conterrâneos. Então, essa primeira edição aqui, o Centauro e as Amazonas, saiu em forma de edição de luxo, né? E o, o Fernando depois, aqui foi com uma edição limitada, literalmente para colecionadores, né? E aí o Fernando depois resolveu fazer uma edição em brochura, né? E saiu aqui também pela Pacatatu, tá? O Centauro e as Amazonas, aqui uma edição mais barata, né? Mais acessível. E esse está autografado para mim, né? Então, ao ilustre amigo, o escritor Paulo Maioés, com admiração. O irmão, era admiração mútua. Esse aqui foi lançado em 2021, né? Então, gente, nesta primeira edição, ele escreveu aqui Enzo Rubio. Enzo Rubio é um alter ego do Fernando, né? Que ele usou para escrever o prefácio, para escrever aqui a quarta capa. E aí, quando foi para sair a edição em brochura, ele pegou e me
convidou para escrever o texto da quarta capa. E assim, me sentindo muito honrado de escrever este breve texto que eu vou ler para vocês. Um século separa Fernando Canto, nascido em Óbidos, Pará, em 1954, de seu conterrâneo literário mais remoto, Inglês de Souza, que é de 1853, nasceu nesse ano. Mas eles guardam, a despeito do distanciamento temporal, uma característica em comum: cantam sua aldeia e também nos apresentam o mundo. Os dois autores, uma das formas desse trânsito entre o regional e o universal é a utilização da mitologia. Inglês de Souza, em seu conto Acauã, fundiu o amazônico ao grego ao sintetizar na personagem Vitória a cobra grande e a medusa, ao passo que Fernando Canto, no movimento reverso desse mesmo trânsito, desdobra o grego no amazônico, ao mutar o centauro em uma pinguari, no conto que dá título a esta antologia de narrativas que caracterizam bem o estilo do autor, o centauro e as amazonas. O livro é um deleite para quem gosta do insólito, do devaneio poético em forma de narrativas, agregando mistérios de encantamento, vida, morte e amor, por vezes no mesmo texto, como em A Minha Saborosa Mulher que Virava Porca, mistura de Matinta Pereira e Circe, servida em um banquete pelo marido. Em cada canto do livro, aqui brincando com o nome do meu amigo, né, Fernando Canto, em cada canto do livro um mistério, mas, para descobrir outros segredos da ficção de Fernando Canto, só entrando nesse labirinto de signos que é o centauro e as amazonas. E aí, saiu aqui, né? Eu fiz um vídeo, ele apareceu, ele e a esposa dele, né? Um abraço para ela. Apareceu comentando no chat. Nós rimos pra caramba, porque, sim, foi um vídeo sobre esse conto justamente, que é A Minha Saborosa Mulher que Virava Porca. Né? Então é muito bacana o conto, muito divertido e assim muito interessante também. Então recomendo que vocês assistam a essa live para ter um pouquinho da dimensão da escritura do Fernando, que foi amadurecendo, né? Mas o Fernando sempre foi um autor reconhecido, gente, premiado em concursos literários e que era o presidente da Academia Mapaense de Letras, né? Eu tenho outros livros que estão no acervo que eu tenho na casa da minha mãe, gente, mas tá meio perdido, né? Então, outros livros do Fernando, né? Mas eu acho que esse breve conjunto deu para dar uma dimensão. Tem um do Ildefonso aqui, deixa eu tirar. Né? Deu para dar uma dimensão daquilo que ele fez de importante. Claro, tem muito mais coisas importantes, mas dá para dar uma noção do que ele produziu, né? De tal forma que eu queria aqui registrar os meus mais sinceros sentimentos à família, aos leitores, a todos nós amigos do Fernando. No site da editora Pacatatu tem uma nota, né, falando disso, desse lamentável acontecimento. E assim, eu fiquei sabendo no dia que aconteceu, né? Recebi de manhã, aliás, no dia seguinte, recebi, ou no mesmo dia, não lembro direito, gente. Mas eu recebi a notícia, de manhã cedo foram duas notícias devastadoras, né? Primeiro eu vi uma ligação do meu pai, né? E aí retornei, né? Meu pai não costuma me ligar às 6 horas da manhã, né? Aí retornei e a informação triste também era de que o meu tio Cláudio, tinha falecido. É um tio a quem eu devo muito, porque uma frase dele, gente, me despertou para a literatura. Ele dizia, uma vez eu ouvi conversando com meu pai, com um grupo de pessoas, né? Ele dizia o seguinte, que se a pessoa quisesse realmente ser inteligente, ela tinha que ler literatura. Poxa, eu, uma criança, né? Que, assim, não tinha sido agraciado pela por músculos. Então não era bonito. Eu tinha que me destacar de alguma forma. E aí eu descobri, eu já era um leitor, né? Um leitor de revistas em quadrinho, criança, né, gente? E aí eu fui descobrir a literatura por conta dessa fala dele,
E eu acho que deu certo, viu? Eu não sei, vocês que confirmam, né? Eu consegui, de certa forma, me destacar no universo do livro, né? Eu tenho hoje, deixa eu ver, acho que uns 34, 35, eu nunca sei a conta, gente, livros publicados, e assim, por publicar tem muito mais, né? Então isso foi um desdobramento. Começou com essa fala do meu tio, então nesse dia o meu tio Cláudio também partiu. E em seguida, gente, me chega a mensagem do meu amigo Williams. William, gente, foi o meu aluno no município, na UEPA, né, na Universidade do Estado do Pará, no município de São Miguel do Guamá, no ano de 2003. E hoje ele também está no Amapá, está cursando mestrado lá, é professor, está pesquisando sobre o Bruno de Menezes. Então, gente, o que aconteceu? Ele era amigo do Fernando também. E ele que me mandou, tinha proximidade, né? Ele que me mandou um link do G1. E aí, poxa, foi como eu disse, foi um dia devastador. Mas o espetáculo não pode parar, né, gente? A gente que fica por aqui tem que honrar a memória daqueles que se vão, daqueles que se foram. E o Fernando se foi, mas ficou daquilo que ele produziu. Os interessados em conhecer um pouquinho do trabalho do Fernando, recomendo que acessem lá o site da editora Pacatatu. Vou ver se eu coloco aqui o link para vocês acessarem diretamente, né? Então é isso, minha gente. Desculpem aí os momentos de silêncio, né? Paradas, é porque é inevitável, né? A gente se depara com essas perdas e um dia também vai chegar a nossa vez, né? Então a gente age de uma forma que gostaria que agissem conosco, né? Quando a gente se vai, a gente não. Deve ser horrível sair pela porta dos fundos, né? E o Fernando, gente, saiu pela porta da frente. Ele saiu pela porta da frente, deixou um jardim plantado. E algumas dessas flores estão aqui. Obrigado, gente. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fica o convite aqui para você que não conhecia o trabalho da gente, se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, mensagem para o Fernando, para a família do Fernando. É só gratidão pela atenção e gratidão ao destino por me proporcionar o contato com gente maravilhosa como o Fernando, como tantos que eu citei neste breve vídeo. Forte abraço, até a próxima. Muito grato. Tchau, tchau, gente.